Tome seu assento em nome de Jesus. Louvamos a Deus por mais a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua presença nesta manhã, né? Eu acho interessante que todos que sobem aqui falam a mesma coisa, né? Glória a Jesus. Parece que o Espírito Santo é o mesmo. Glória a Deus. É o mesmo? Aleluia. Nós estamos tratando de alguns assuntos, estamos aprendendo aqui juntamente com os irmãos. Nós paramos na página 3, iniciando hoje a página 4. Estamos falando sobre crescer na graça e no conhecimento. Não é apenas na graça. Quem cresce só na graça fica fanático, né? E começa muita coisa por aí afora, né? E não é só ungir sem autorização, né, pastor Zé? É um tal de ungir carro, ungir casa, ungir. Mas nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos conhecer, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã, conhecendo o versículo, o texto que foi me passado para nós trabalharmos, que está em 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 2, que diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E nós aprendemos algumas coisas ontem e hoje vamos continuar. Desejai, a página 4, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. E aqui a apostila continua dizendo algumas características de um crente anêmico, né? Algumas características de alguém que está fraquinho espiritualmente e ele fica anêmico, começa a ficar fraco, começa a ficar cansado, qualquer coisinha já está descansando, né? Não tem força para vir na igreja, não tem força para tanta coisa, porque está fraco, está anêmico. Como você vê, quais são algumas das características, tem várias, mas algumas características de alguém que está anêmico espiritualmente. Em primeiro lugar, aqui diz a apostila que a pessoa ela fica desinteressada pela palavra de Deus, né? Quase que nós precisávamos falar isso aqui para quem não veio, né? Mas é uma das características para quando nós estivermos pendendo para esse caminho, nós começar a cuidar, né? A primeira característica de alguém que está anêmico espiritualmente, ele perde o interesse pela palavra de Deus. Não tem mais aquela sede, aquela vontade, conforme nós falamos ontem, a propriedade, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. A pessoa perde o interesse. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16, o versículo 17, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo dizendo ao seu filho Timóteo, seu filho na fé: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Para nós crescermos na graça e no conhecimento, para nós nos aprofundarmos em Deus, nós aprendemos ontem com todos que falaram, hoje foi falado, né? Nós precisamos, para nós crescermos espiritualmente, não estarmos anêmicos espiritualmente, termos sede da palavra de Deus, amarmos a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que ela é proveitosa para instruir em justiça. Para quê? Para que nós, eu e você, homens e mulheres de Deus, nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos em toda a boa obra. Eu achei um texto muito interessante da palavra de Deus, eu acho um texto muito interessante da palavra do Senhor Deus, que está no livro de Amós, no capítulo 8 e o versículo 11. A palavra de Deus, pastor Deneval pegou dias atrás sobre esse texto na Atalaia Net,
Afinal, para quem ainda não sabe, né? www.atalaianet.com. Todo dia, de segunda a sexta, você pode ouvir esse grande homem de Deus, pequeno homem, grande homem de Deus, na internet, né? Abençoando a sua vida. Capítulo 8, versículo 11 do livro de Amós, a palavra de Deus diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O versículo 12 diz assim: irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Isso foi o que Deus falou para o povo de Israel. Isso foi o que Deus alertou ou disse que iria acontecer com o povo de Israel. Mas qual era a situação do povo de Israel? E nós nos chamamos a atenção nesta manhã para não acontecer isso conosco. Deus falou que eles iam correr errantes de um mar até outro mar, eles iam procurar por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não achariam. O que é que o povo de Israel estava fazendo, que Deus falou que não ia mais falar com ele? Eles iam procurar, mas não iam achar. A resposta está no capítulo 2, o versículo 11 e o versículo 12. A palavra de Deus diz assim: o que o povo de Israel estava fazendo em relação ao Senhor Deus, em relação à sua palavra. Versículo 11 do capítulo 2 diz assim: e dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, o Senhor falando para o povo de Israel, vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Essa era a situação de Israel. Não profetize mais, não fale mais de Deus, porque muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, ou na maioria das vezes, a palavra de Deus, ela vai de encontro com as nossas mazelas espirituais. A verdade da palavra de Deus, ela machuca. A verdade da palavra de Deus, ela aponta as nossas falhas, mas ela quer o nosso bem, ela quer nos orientar no caminho que conduz ao céu. Agora o povo de Israel, que estava corrompido e tinha se afastado do Senhor Deus, eles chegaram ao ponto de dizer: não profetizeis. Não queremos mais ouvir com esse negócio, porque está machucando os nossos ouvidos. E continuaram a transgredindo a lei do Senhor, continuaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, a ponto de Deus dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor nosso Deus. Destes dias a palavra de Deus está sendo pregada. Se está machucando é bom, se está incomodando é bom, porque daqui a pouco vai mexer nessa ferida, vai vir o óleo do Espírito Santo atrás e vai sarando as feridas e vai endireitando as nossas veredas, e nós vamos caminhando em direção ao céu. Não adianta, irmãos, não adianta. Um dos sinais da anemia espiritual é o desinteresse pela palavra de Deus. E normalmente nós ficamos desinteressados pela palavra de Deus porque ela fere, ela aponta as nossas fraquezas, ela mostra realmente quem somos. Ela mostra as nossas falhas, aquilo que precisamos melhorar. Mas quando esse sintoma chegar nas nossas vidas, você repreende em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que eu estou errado nesse ponto aqui, a palavra de Deus está me mostrando, mas eu vou melhorar, porque eu quero ir morar no céu. E eu disse que aqui parece que o Espírito é o mesmo, e é, porque todo dia está se falando aqui. Porque, irmãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo em uma fase da igreja na face da terra, que só não é enganado quem conhece. Aleluia. Só não é levado quem conhece. Eu falei ontem, só não vai na mentira quem conhece a verdade. E por que foi falado? Está sendo fazendo-se questão de frisar aqui, né? É porque isso está sendo pregado aí fora, meu irmão.
É o que está sendo pregado, é a pregação atual, receba, 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 ninguém quer dar nada. As pessoas, elas só têm direitos, não têm deveres. Você vem do jeito que você quiser e você fica do jeito que você quiser. Não é assim, irmãos. O reino de Deus não é assim. O caminho continua sendo estreito, o caminho que é largo, a Bíblia diz que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas o caminho que conduz ao céu continua sendo estreito. Mas só sabe que o caminho é estreito e se dispõe a andar pelo caminho estreito quem conhece ao Deus que serve. E nós estamos aqui aprendendo nesta manhã que um dos sintomas da anemia espiritual é chegar no domingo à noite, sentar, vem só no domingo à noite, né? Senta e vem escutar uma palavra. Não, agora eu vou me alimentar aqui. E aí, se o pastor falar alguma coisa, pregar alguma coisa que vai de encontro, ainda fica bravo, né? Não, meu Deus, eu passo a minha semana inteira, né, correria para lá, eu venho aqui para escutar alguma coisa que alegra o meu coração. O que alegra o nosso coração, irmãos, está na vontade do Senhor. Nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus, irmãos, é uma grande bagunça aí fora. O reino de Deus não é nada disso que se prega. O reino de Deus, a palavra de Deus diz que é justiça, alegria e paz. E essa justiça, essa alegria e essa paz que Deus faz brotar nos nossos corações, que nós experimentamos com o Senhor Deus, ela independe. Ela independe se tem documento ou não. Ela independe se tem dinheiro ou não. Ela independe de nada. A pessoa que vive o reino de Deus na terra, ele é feliz se tem ou não tem, ele é alegre se tem ou não tem, ele tem paz se tem faltando alguma coisa ou não, porque é uma paz, é uma alegria que o reino de Deus, que Deus coloca na sua vida. E hoje que se vê completamente contrário. A pessoa só é feliz se ele tiver um monte de posse. Se Deus der um monte de coisa para ele, não é nada disso. Deus não tem problema nenhum em abençoar ninguém, mas o que Ele quer é a nossa sinceridade diante do Senhor. Se tiver, eu te sirvo, mas também se não tiver, eu te sirvo do mesmo jeito. É isso que o Senhor está procurando. Anemia espiritual, falta de interesse na oração. Meu Deus, tem jeito não, irmãos. Servir ao Senhor Deus é simples. O pastor Silmar sempre fala. Servir a Deus é simples, é arrozinho e feijão mesmo. Não tem uma fórmula mágica, nós vamos chegar aqui. Não, aqui nós descobrimos um negócio novo de você ter comunhão com Deus, de você ser vitorioso. Não, a fórmula é a mesminha. É ler Bíblia, é orar, é consagrar a vida, é servir a Deus. Não tem jeito não. Se você está esperando alguma coisa diferente nesses dias, eu lamento te informar, porque a fórmula é a mesma. É a oração, é a leitura de Bíblia, é santidade. Esse é o caminho que conduz ao céu. Não tem outro caminho. Jesus que falou, não fui eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se tem outro caminho por aí, está conduzindo para outro lugar, não é o céu. Aleluia. O crente anêmico, ele perde o interesse na oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo diz: admoeste, pois, antes de fazer qualquer coisa, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, por todos. Não é só para os seus amigos, não. É principalmente para aqueles que não gostam de você, né? É para todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Se você quer que Deus considere bom, se você quer fazer aquilo que agrada ao Senhor Deus, que nós venhamos a orar mais, buscar a presença do Senhor Deus. Eu já não posso nem falar mais em termos de Brasil, né, porque a gente está um bom tempo fora. Não posso falar a respeito de Europa, porque eu não estou lá. Eu posso falar a respeito dos Estados Unidos. Nós temos tempo para muita coisa, menos para Deus. Em um dia de 24 horas, nós temos tempo para muita coisa e às vezes não achamos meia hora para buscar a presença de Deus. E dizemos que amamos ao Senhor.
Eu escutei uma vez lá em Lourdes, fui obrigado a escutar, porque quem tem ouvido escuta, né? Aleluia. Alguém dizendo que veio para cá para ganhar dinheiro. Não, o meu objetivo aqui é ganhar dinheiro. Eu vou na igreja domingo à noite, né? Mas eu amo o Senhor. Mas Deus em primeiro lugar da minha vida. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos acordar para a realidade da nossa vida. Amamos ou não amamos? Alguém que coloca as coisas deste mundo em primeiro lugar, como prioridade da sua vida, dizer que ama a Deus? Que hipocrisia! Que hipocrisia! É tempo de nós revermos a Bíblia, ou melhor, eu estava aprendendo esses dias atrás, são coisas que a gente escuta e a gente fica pensando, né? A gente fica pensando, meu Deus, é isso mesmo. Uma das coisas que Deus deu para nós administrarmos, está à nossa disposição para nós administrarmos, é o tempo. É o tempo. Alguém que diz assim, meu Deus, eu não tenho tempo para nada, é um mau administrador do tempo. Nós temos o poder, nós administramos o nosso tempo do jeito que nós queremos. Se nós não estamos tendo tempo para as coisas de Deus, nós estamos precisando rever a administração do nosso tempo. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos separar o tempo de Deus. A nossa vida espiritual, ela é uma vida diária. Já foi falado aqui, o pastor Otaviano falou, o culto começa lá na nossa casa, meu irmão, não começa aqui. Chegamos na igreja todo atrapalhado, todo enrolado, e esperamos, não, agora a bênção de Deus vai invadir a minha vida. Você vai se enganar, porque você vai voltar para casa e vai continuar do mesmo jeito. A nossa igreja começa em casa, o nosso testemunho começa em casa, a alegria começa na nossa casa, as bênçãos, os milagres começam na nossa casa. E já chega aqui e é fogo puro, porque começa na sua casa. Aleluia. Características de um crente anêmico: não se interessa no serviço do Senhor. Meu Deus, não se interessa no serviço do Senhor. Sabe fazer, já fez, quem sabe um dia, mas não se interessa mais em fazer. Característica clara de alguém que está doente espiritualmente, está fraco espiritualmente. O crente que está vivendo o avivamento de Deus na sua vida, pastor, não precisa nem chamar, ele está disponível a qualquer hora. Pastor, é só me ligar, ou senão, meu Deus, e aqui nos Estados Unidos, pastor, o senhor estava junto comigo, talvez o senhor não se lembra, mas eu tive que escutar também, porque o ouvido a gente escuta, né? O camarada chegou para nós, o pastor Daniel estava junto, ó, lá em Lourdes, na padaria lá. O camarada chegou e falou, eu saí daquela igreja lá, porque o pastor não dava oportunidade para evangelizar. E lá precisa de pastor dar autorização para evangelizar? Pega o maço de folheto e sai na rua, meu irmão. É isso. E para vocês que vivem aqui nos Estados Unidos, você sabe que é direto isso aí. Eu saí daquela igreja porque eu não tinha oportunidade. Para com isso, meus irmãos. Está cheio aí fora. Olha, a seara está branca, os campos estão brancos. É só ir ceifar. Não recebi a oportunidade para evangelizar. Provavelmente queria evangelizar dentro da igreja, em cima, atrás aqui do púlpito. Anemia, o crente anêmico, desinteresse em fazer a obra de Deus. Qual é o interesse? O interesse é aparecer, né? O interesse é estar em ascensão. Eu fico escandalizado, falei aqui em uma reunião de obreiro, escandalizado com alguém que fica triste quando não é consagrado a algum cargo na igreja. Pelo amor de Deus, irmãos. Coisa mais séria é o ministério, trabalhar para Deus, ser um obreiro da casa do Senhor. Mas o que se quer hoje em dia é título. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na hora de fazer, Deus me livre. Nós conhecemos aqui casos de pessoas que foram para o Brasil e lutaram e batalharam, enquanto não conseguiam a credencial. Ele não sossegou, mas não sabe nem fazer uma oração. Pelo amor de Deus, nós precisamos. A obra de Deus é séria, o reino de Deus é sério. Nós precisamos voltar à seriedade, e só vamos saber isso quando nós aprendemos. E nestes dias nós estamos aprendendo aqui a crescermos na graça e no conhecimento, para não sermos enganados. Quando vem essas conversas furadas por aí afora, você fala, meu irmão, não é assim não, vou te mostrar aqui como é que é. Você vai lá e mostra para ele, não precisa ligar para o pastor não. Você vai lá e mostra para ele, meu filho, eu vou te mostrar aqui. Lá desse o pastor está ocupado, não vai poder te atender,
né? Você, com conhecimento da palavra de Deus, vai mostrar. Uma das características do crente anêmico: não tem considerações pelos seus guias, os seus pastores. Não tem consideração, não considera. Não tem submissão, não tem respeito, não considera aqueles que estão sobre ele, não considera, não respeita. E aqui nos Estados Unidos é só Jesus na nossa causa. O livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Meu Deus. Deixa o senhor falar isso aqui depois. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Meu Deus. Porque isso não vos será útil. Respeitar a autoridade que está sobre a sua vida, né? É um conselho para a sua vida, conselho de bênção para a sua vida. Se você acha que tem algo errado com a sua igreja, com o seu pastor, ore por ele. Ore pela sua igreja. Afinal, o pastor não é o dono da igreja. O dono, o Senhor, o Rei da obra de Deus é o Senhor Deus. Quem morreu na cruz não fomos nós, foi Jesus. Quem inaugurou a igreja não fomos nós, fomos Jesus. Foi Jesus, nós somos apenas cooperadores da obra do Senhor Deus. Quem manda na igreja é Deus. Quem manda na igreja é Jesus. Se tem algo que você não gosta, eu não gostei, vai orar. Vai falar para o Senhor da igreja. Não vai falar para o irmão, não vai falar para outro, vai falar para o Senhor da igreja. Vai direto e fala para ele: ó, eu não gostei daquele negócio. Aí se o Senhor da igreja resolver que você tem razão, ele vai fazer alguma coisa, mas não sai por aí falando. Fala para o Senhor da igreja, a igreja de Deus. No tempo certo ele trabalha, ele muda, ele tira, ele faz, ele transforma, ele renova. Ele é o Senhor da igreja. A partir do momento que nós começamos a falar mal, não só de pastor, começamos a falar mal de qualquer um, nós viramos fofoqueiro e trazemos maldição para a nossa vida. Então fale para a pessoa certa, que você está falando para a pessoa errada. Fala lá para fulano, ele não vai fazer nada pela sua causa. Fala para Jesus, que ele vai te abençoar. Como sair da anemia espiritual? Como sair? Como deixar de ser anêmico? Tem jeito não, hein? Primeira coisa, voltar ao primeiro amor. Aleluia. Voltar ao primeiro amor. A igreja de Apocalipse, do capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. É duro, né? Precisa voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio. Lembra daquele tempo? Lembra daquele tempo? Aquele tempo era bom, né? Que não precisava de ninguém convidar, era nós que convidávamos os outros para ir na oração da madrugada. Não precisava de ninguém chamar, fazer uma convocação. Nós éramos o primeiro a estar no evangelismo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. O que acontece conosco é que nós passamos a semana inteira busy, né? E aí chega no domingo, diz, não, esse é o meu dia. Esse é o meu dia para mim descansar. E aí talvez vá na escola dominical. Se for, depois da escola dominical tem aquele churrascão. Estamos enganados, irmãos. O domingo não é nosso, não. O domingo é do Senhor. Aleluia. Deus tem me chamado muita atenção nessa causa. Domingo é dia do Senhor. Tem gente muito enganada. Deixa tudo para o domingo, para lavar, passar, cozinhar, ir na praia, fazer churrasco. E se der tempo, vem no culto domingo à noite. Não, irmãos. Você tem de segunda a sábado, você fazer tudo isso aí. Domingo é dia de louvar, de adorar, de bendizer, de engrandecer ao nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos rever essas coisas na nossa vida. Nós precisamos rever estas coisas da nossa vida. Voltar ao primeiro amor, renovar sua vida, fé e obediência para com Jesus. Vamos dar uma apressadinha aqui, senão não vai dar tempo. João capítulo 14, versículo 21, a Bíblia diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tem muita gente que Deus não se manifesta nunca, porque não ama a palavra de Deus, não tem os mandamentos de Deus, não ama ao Senhor e nunca vai ver Deus. Nunca vai ver os milagres de Deus, nunca vai acontecer nada. É a palavra de Deus que está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei. O que vai acontecer? E me manifestarei a ele. Eu vou me mostrar para ele, eu vou abençoar ele, eu vou levantar ele, eu vou ajudar ele, eu vou atuar na vida dele. Mas aquele que guarda os meus mandamentos, esse vai ver Deus, esse vai ver a glória de Deus, esse vai ver as bênçãos de Deus. Como sair da anemia espiritual? Se dispor a completar a carreira cristã. Eu achei interessante, que é verdade. Estar animado, estar disposto, estar determinado em acabar a sua carreira. Porque não adianta, é engano nós começarmos bem e vai descendo e vai indo e pô, parou, não resolveu nada. Ah, antigamente eu. Ah, meu Deus, no ano de 1900 e não sei o que, não, irmãos, e agora? Agora, como que está o nosso ânimo para chegar no céu? Como que está o nosso ânimo para chegar até o fim? Como diz aqui no texto da palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, depois de ter lutado, depois de ter trabalhado, depois de ter sofrido pela obra de Deus, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas ainda que eu fiz, eu guardei a fé. A fé que foi falada hoje de manhã aqui pelo pastor Osano, a fé que crê no impossível, a fé que crê quando ainda não chegou na mão, a fé que ainda espera quando ainda não possui. Guardei a fé no final da carreira. No final da carreira, depois dele. Livro de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Já foi falado aqui, para nós completarmos a nossa carreira, para nós prosseguirmos nesta caminhada, é preciso que olhemos para Jesus. Aleluia. É preciso que olhemos para Jesus. Quando Pedro começou a sentir o vento, veja bem, o pastor Osano falou sobre isso, Pedro começou a andar na água. Isso aí é fantástico. Eu nunca vi alguém, eu não andei, não vi ninguém andar por cima da água. Pedro andou, mas enquanto ele estava olhando para Jesus, quando o vento bateu, quando ele sentiu, porque o mar ainda continuava revoltado, nós podemos andar nesta vida espiritual, nós estamos caminhando por cima das águas em direção ao céu, mas continua tendo vento ainda, continua o mar bravio, continua o mar revoltado. E quando nós olharmos para o mar, quando nós sentimos aquele vento que é forte e nós deixarmos de olhar para Jesus, nós começamos a afundar mesmo. Mas nós precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Afinal de contas, Jesus não prometeu moleza. O grande problema do evangelho de hoje é esse: Jesus nunca prometeu vida fácil. Jesus nunca prometeu isso. É por isso que nós precisamos aprender a palavra de Deus, porque servir a Deus, já foi falado ontem à noite, servir a Deus é renúncia. Foi Jesus que falou isso, não sou eu, não são os pastores. Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, não é obrigatório. O único que obriga é Satanás. Satanás, ele invade a nossa vida, ele faz arruaça, estraga a família, ele vai destruindo tudo. Satanás, ele é intrometido, ele vai entrando. Agora Jesus não, com Deus é tudo por livre-arbítrio. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me servir, tudo bem, você quer, né? Eu quero servir a Jesus. O que você faz? Renuncie a si mesmo. Aleluia. Renuncie às suas vontades, renuncie o seu eu, renuncie o seu egoísmo, renuncie às suas vaidades. Vai renunciando, já foi falado muito. Vai renunciando. Se tem alguma coisinha que precisa renunciar, renuncia. Depois que você faz? Você pega um caminhão de bênçãos e me segue? Não.
Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. É a cada dia. Hoje eu venci, mas amanhã tem a cruz que eu vou continuar carregando. E nós vamos prosseguindo, nós vamos avançando até a vitória final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra vez Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. É exatamente o oposto do que se fala hoje. Exatamente o oposto do que se fala hoje. Meu Deus, as pessoas seguem líderes, nós vamos falar, eu preciso acabar, líderes totalmente fora da palavra de Deus, mas estão lá porque estão prometendo coisas nesta terra. Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições, mas tem uma coisa: tem de bom ânimo, você anima, você alegra o seu coração, porque esse mundo que você tem aflição, eu venci. Eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Outra coisa, para sair da anemia espiritual, querer receber o galardão completo. Eu achei interessante que no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O nosso galardão está lá em cima. O nosso galardão está lá do outro lado do Jordão. A nossa vitória completa não é aqui. Na verdade, a nossa vitória é outro equívoco. A nossa vitória mesmo, irmão, nós já temos. A nossa vitória completinha nós já ganhamos. Aonde que nós já ganhamos a nossa vitória? Em Jesus Cristo, lá na cruz. Lá na cruz nós já recebemos a nossa vitória. E agora nós vamos caminhando, servindo ao Senhor nosso Deus até aquele grande dia. Se nós estivermos servindo a Deus, buscando vitória, nós estamos equivocados. A nossa vitória nós já conseguimos. O que nós estamos buscando de Deus é graça para nós prosseguirmos a nossa caminhada. Leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ocorreu um episódio um tempo atrás. É, Deus querido, Tu és santo, Jesus, aleluia. Ocorreu um episódio há um tempo atrás no Brasil de leite falsificado, né? Ocorreu leite falsificado. Foi aquele escândalo, né? Leite falsificado. O apóstolo Pedro está dizendo aos seus leitores de ontem e hoje que se abstém de toda sorte de malícia ou maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda maledicência, e desejem de coração o leite da palavra de Deus, descrito como puro, racional ou espiritual, não aguado ou adulterado, pois só com leite assim é possível e o verdadeiro crescimento. E aí diz o seguinte: você já reparou que leite falsificado ou adulterado se confunde com o verdadeiro e genuíno? Ambos são brancos, têm a mesma origem, estão disponíveis e se oferecem à nossa escolha. O leite falsificado é leite, mas não é só leite, é leite com mais alguma coisa. Né? As pessoas compravam leite lá e estavam comprando leite falsificado e não sabia, tudo igual, é branquinho, bonitinho, mas ele estava comprando leite com mais alguma coisa junto. E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. Nós precisamos do leite racional não falsificado. O que está acontecendo no cenário do mundo espiritual e moral? Algo semelhante ao que acontece nos supermercados. Nas prateleiras dos mercados do espírito da fé se oferecem religiões, teologias e filosofias como verdadeiras e capazes de merecer inteira confiança e satisfazer as necessidades humanas mais profundas. E de tanta eficácia de propaganda se valem que milhares e até milhões de pessoas acabam por aceitá-las e bebê-las, sem dar-se conta de que constitui um pouco mais do que água, ou até mesmo substâncias prejudiciais e venenosas para o caráter, a alma, a vida, a família, a sociedade humana. E aqui eu entro no ponto que eu quero
terminar aqui, o meu tempo está encerrando, por todo o Novo Testamento nós vemos severas advertências sobre os falsos ensinos que seriam introduzidos no seio da igreja. O próprio Jesus advertiu os seus discípulos que falsos ensinadores certamente apareceriam. Cristo rotulou-os a quem? Como o Senhor rotulou essas pessoas do falso leite, do evangelho falsificado? Jesus rotulou-os de lobos devoradores, vorazes, embora estivessem vestidos de ovelha. Mateus capítulo 7, versículo 15. O Senhor também falou dos falsos profetas que enganariam a muitos. Mateus 24, versículo 11. Da mesma forma, o apóstolo Paulo preveniu os presbíteros contra tais lobos que penetrariam na igreja, falando coisas corrompidas. Checa lá na sua Bíblia depois, Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Paulo predisse ainda que antes da segunda vinda do Senhor, haveria na igreja uma apostasia de grandes proporções e de natureza satânica. Depois você confere lá 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 até o versículo 12. Paulo também profetizou ainda que subiriam, olha só, a posição de liderança na igreja, homens ímpios, traidores e hipócritas, com uma aparência de piedade, encheriam a igreja com doutrinas de demônio. É a Assembleia de Deus que está falando? Não, é a Bíblia. Checa lá depois, está na sua apostila. 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 a 3. 2 Timóteo do capítulo 3, do verso 1 até o verso 9. O apóstolo João, em Apocalipse 17, dá uma descrição pormenorizada da igreja que se transformou em meretriz. Note o nítido contraste entre a igreja prostituta e a esposa do cordeiro. Não vai dar tempo para nós ver, eu acho que essa parte aí não está na apostila, eu vou apenas citar, segundo Apocalipse 17, comparando com Apocalipse 19, depois você dá uma olhada. Se você comparar esses dois textos, um fala da igreja meretriz, é a igreja do diabo, a igreja do anticristo, e o capítulo 19 de Apocalipse fala da noiva do cordeiro. Enquanto a prostituta do capítulo 17 é súdita de Satanás, a esposa do cordeiro do capítulo 19 de Apocalipse é súdita de Cristo. Enquanto a igreja meretriz do capítulo 17, Satanás veste a prostituta, foi o que foi falado ontem, as vestimentas da igreja prostituta, quem veste ela é Satanás, conforme Apocalipse capítulo 17, verso 4. No capítulo 19, Deus veste a esposa do cordeiro. A vestimenta é diferente, a vestimenta é santa, a vestimenta é conforme o esposo deseja. Enquanto na igreja meretriz do capítulo 17, a morte eterna é a porção da prostituta, é o futuro da igreja prostituta do capítulo 17 de Apocalipse, a glória eterna é o destino da esposa, da noiva do cordeiro do capítulo 19 de Apocalipse. Esta é a diferença da igreja falsa e a igreja verdadeira. E aqui eu passo diretamente para alguns, tenho 5 minutos. Glória ao teu nome, Jesus. Os que trazem o leite falsificado, para você identificar, e você pode analisar melhor na sua casa, os que trazem o leite falsificado, como que são esses camaradas? Como que são esses peão? Exteriormente parecem justos aos homens. Por fora, pela casca, você olha e muitas pessoas dizem, né? Esse eu já escutei demais isso aqui. Nossa, aquele camarada é um homem de Deus, porque ele orou lá e aconteceu aquilo. Ele pregou e não sei o quê. Nossa, você viu, tem dente de ouro, tem não sei o quê, já foi falado hoje. Bobagem, irmãos, bobagem. Bobagem. Isso não quer dizer nada. O poder está no nome de Jesus Cristo. O poder está no nome de Jesus. Preste atenção, o poder está no nome de Jesus. E aí esse povo que usa o nome de Jesus em vão tem uma vida estragada. Como é que você analisa a vida dele? Nós não vai na frente disso. Você tem que analisar os frutos dessa pessoa. Não é porque aconteceu ali, não. Você tem que analisar os frutos da pessoa. Porque este povo, mercenários do evangelho, que usa o nome de Jesus,
ele é tão mercenário, ele é tão desconhecido no reino espiritual, que a Bíblia diz que quando ele se apresentar diante do Senhor, diante do dono da igreja, Jesus vai dizer para eles: apartai-vos, porque eu nunca vos conheci. Mas em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós fizemos tanta coisa. É verdade, é no meu nome. Jesus vai dizer: o poder está no meu nome. Vocês, eu não vos conheço. Aleluia. Preste atenção. Detectes os falsos mestres. Exteriormente parecem justos aos homens. Mateus 23 e 28. Aparecem vestidos como ovelhas. Meu Deus, né? Se olha por fora assim, é uma beleza. Cutuca ele com o VAR para você ver. Mateus capítulo 7, versículo 15. Pode até ter uma mensagem que expõe altos padrões de retidão, né? Foi falado ontem. Falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e seu reino. Podem parecer. Parecem ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, né? Meu Deus. O camarada tem um nome assim, quase que maior que o nome de Deus. Poderão sim, pode sim, não se engane. Poderão realizar milagres, poderão ter grande sucesso, porque o povão gosta mesmo, né? Gosta mesmo. E poderão até atrair multidões de seguidores. Depois você confere lá 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 até o versículo 5, versículo 15. 14 vezes nos evangelhos Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores, porque começou já naquela época e continua. Passos para testar falsos mestres ou os falsos profetas. Segura aí. Discernir o caráter da pessoa. Ele tem uma vida, aí essas perguntas você vai analisar. Ele tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura com Deus. Manifesta o fruto do Espírito. Ele ama os pecadores, detesta o mal e ama a justiça. Tem tudo referência bíblica, depois você vai ler, não dá tempo. Fala contra o pecado. Você tem que ver o caráter do camarada. Segundo lugar, discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas. Em primeiro lugar, a honra é para Deus. Ele vai em primeiro lugar honrar a Deus, não a ele. Conduzir a igreja à santificação. O objetivo dele também vai ser salvar os perdidos e proclamar e defender o evangelho de Cristo. Aleluia. Você vai analisar, porque é um direito seu, viu? É um direito nosso, é um direito e uma obrigação nossa analisar a vida dessas pessoas. Pessoas que vêm nos nossos púlpitos, pessoas que às vezes, aí o líder, né, do departamento da igreja e quer convidar, você tem que analisar essas coisas da vida da pessoa. Tem esses critérios? Observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem a toda a palavra de Deus. Obedece só um pedaço, não quer obedecer toda ela, tem que obedecer toda a palavra de Deus. Verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Meu Deus, oh Jesus de Nazaré, Alabachuri canta, Aleluia. meu Deus, irmãos, o negócio está tão feio que tem no Brasil canal de televisão que é da igreja, meu povo. Canal de televisão que é da igreja. São injetados milhões de reais no canal, e o canal é de uma igreja no Brasil. Então você vê prostituição, você vê lesbianismo, você vê tanta coisa terrível, e não deveria ser assim, mas esse é o evangelho que está aí fora, o evangelho que visa lucro, o evangelho que tem as pessoas como fonte de rendimento, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Precisamos de analisar estas coisas, meus queridos, por amor da nossa alma. Mas lá acontece isso, lá acontece não sei o que. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O Jesus que você serve é que faz. Aleluia. O Jesus que nós servimos é que faz. Não é o camarada lá, não é a igreja, é o poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ele recusa grandes somas para si mesmo, administra
todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade, são coisas que nós precisamos fazer para detectar o falso mestre. Alguém que está usando a igreja como instrumento de renda sua. Aqui nos Estados Unidos é comum, eu já escutei algumas vezes. Já escutei. Não, a igreja aqui é diferente do Brasil. Aqui o pastor é que manda. Aqui, meus irmãos, nesse ministério nós podemos ter os nossos erros. Errar é humano, né? Nós podemos errar, só erra em primeiro lugar quem está fazendo, né? Quem não está fazendo nunca erra. Mas aqui tem diretoria, aqui tem pastores que estão sobre a nossa autoridade espiritual. Um dos pastores sobre a nossa vida está aqui, pastor Otaviano. Podemos errar sim, erramos no passado, erramos, claro que erramos. Só erra quem está fazendo. Mas a nossa intenção é fazer a obra de Deus com seriedade. Só essa igreja que está certa? Não, tem muitos 7 mil aqui que não se dobraram. Tem muita gente santa, tem muita gente sincera, tem muita gente que ama a obra de Deus, mas tem muita gente